Seguindo então, né? Para que vocês entendam aqui, esse tipo de máscara que foi criado recebe por padrão 5 números no início, não pode ser nada diferente disso. Depois vai vir um hífen e depois aqui ele pode receber textos ou números, ou seja, 2 textos ou números que são representados pelas 2 letras As que nós colocamos. É somente isso. Aqui é o final da máscara e aqui eu não tenho nenhum outro parâmetro a ser passado após ela. Então aqui são basicamente números somente e aqui podem ser números ou letras. Já nós vamos inserir essas informações. Aqui então ficou o código da especialidade. Beleza, aí nós vamos criar a tabela de especialidade, já nós vamos verificar como é que vai ser inserido então esse CRM. Aqui ó, pode colocar o seguinte, é um campo obrigatório, então se você quiser colocar o requerido como sim, pode pôr nesse caso. É impossível você cadastrar um médico que não tenha CRM, então você tem que colocar esse campo como sim. Alguns outros vocês podem fazer isso também. Acho que aqui no código do convênio eu esqueci de colocar a legenda para ele. Ó. Código do convênio, ok. Beleza. E aqui vamos fazer o seguinte, agora fica faltando para relacionar com o médico a tabela de especialidade, né? Então, o médico cadastrado ele tem que ser associado a uma especialidade. Então, ele é médico especialista em qual área? Vamos fazer aqui essa tabela de especialidades. Especialidades, ok. Ok, uma coisa aqui que é interessante que eu estou vendo é o seguinte... é manter, como eu falei, uma estrutura. Eu criei as outras tabelas, mas eu não mantive, por exemplo, uma configuração padrão. Né? Eu coloquei todas com letra maiúscula, mas algumas estão no plural e outras não. Eu vou colocar todas as tabelas no plural. Então, quando eu precisar dar referência a uma tabela, se for via VBA, eu sei que o nome dela está aqui no plural. Isso vai facilitar. Não tem que ficar vindo a médico. A tabela é médico ou é médicos? Então, não tenho esse tipo de dúvidas aí. Então, vou fazer o seguinte. Para mudar o nome dela, então, convênio aqui, por exemplo, eu venho com o botão direito. Né? Aqui nós temos a opção de renomear. Se eu não fechar ela, vamos fechar ela aqui primeiro. Vamos fechar todas as... médico e paciente, né? Que vão ser a médico não, convênio e paciente. Então vamos renomear, ó, convênios. Ele deixa perfeitamente, desde que ela não esteja aberta. E aqui pacientes, perfeito. Ok, então vamos deixar dessa forma. Especialidade vai para o modo design, aqui vai ser o code underline ESP de especialidade, beleza. Aí aqui vamos colocar uma descrição para essa especialidade, texto curto mesmo. E vamos colocar somente isso. Beleza, só a código e a descrição. Né? Então, a especialidade 1, vamos supor que ortopedista, especialidade 2, cardiologista e assim por diante. Vamos aqui selecionar os campos, legenda, código da especialidade, descrição da especialidade. Perfeito. E aí nós vamos depois já partir para os relacionamentos aqui entre elas. Deixa eu só verificar o médico, se eu coloquei aqui código do médico e o primeiro que foi pacientes, código do paciente. Então, ok. As 4 principais tabelas para o nosso sistema, né, para o nosso modelo, estão criadas. Basicamente aqui, então, nós vamos precisar de mais 2 tabelas. Deixa eu só verificar aqui a de convênio. Vamos entrar no design dela. E aqui, nome, tá certo. Telefone aqui, nós já colocamos a máscara. Ok. Vamos precisar então de mais 2 tabelas, né? Para nós podermos trabalhar aqui com as consultas. Então, nós vamos ter que tratar essas informações das consultas. Vamos criar elas aqui de uma vez. Criar tabela, vai ser a minha tabela de consulta. Vou colocar aqui, ó, consultas, seguindo o padrão que nós estamos trabalhando. E vamos para o modo de design dela. Vai ter o código consulta, ok, numeração automática. Nós vamos ter, aqui na verdade poderia ser o número, vamos colocar o diferente um pouquinho aqui. Ó. Vamos colocar que em vez dela ser o código da consulta, vamos colocar aqui o número de registro. Que aí nós vamos trabalhar com o seguinte, ele vai ter uma ligação, né, com uma outra tabela que vai ser a agenda de consultas. Então, para cada consulta vai ter uma agenda ali associada. Nós podemos fazer um relacionamento de 1 para 1 com elas. Então, aqui eu vou deixar esse nome para não ficar código da consulta, mas pode também inserir, só para depois ficar mais fácil
de interpretar. Os outros campos aqui relacionados à consulta eu vou estar inserindo também como data, né, código do paciente, o tipo de consulta, entre outros.